Panorama, com Marcos Couto. Estamos juntos e ficaremos até as 4 horas da tarde da terça-feira, 8 de janeiro. Meu boa tarde a Leonardo Neira. Leonardo Neira é superintendente do FCDL do Rio Grande do Sul. Boa tarde, Marcos. É um prazer estar falando contigo e com todos os ouvintes aí do programa Panorama. Prazer é nosso. Leonardo Neira, como superintendente da FCDL do Rio Grande do Sul, e repetindo para o público ouvinte, a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do nosso estado. Então, a pergunta que eu lhe faço, o FCDL defende que desoneração da folha de pagamento seja opcional. Entidade que representa o varejo gaúcho está preocupada que medida acabe não ajudando parte dos empresários. Por que esta medida pode acabar não ajudando parte dos empresários, essa medida da desoneração da folha de pagamento? Por que a FCDL quer que a desoneração da folha de pagamento seja opcional? Bom, Marcos, é importante que fique claro para todos os teus ouvintes, principalmente aqueles que são os empresários do setor do varejo aqui do Rio Grande do Sul, especialmente aí do Vale dos Sinos, com relação ao que é essa mudança, essa nova formatação que o governo federal vai adotar a partir de abril com relação à oneração da folha de pagamento. Na verdade, o que se alterou pela lei é a base de cálculo para cálculo do imposto. Então, antes, o empresário ele pagava 20% sobre a folha de pagamento. E agora, ele vai passar a pagar de 1% a 2% sobre o faturamento. Os percentuais são bastante... A diferença é bastante grande, mas a gente tem que ficar atento com a base de cálculo. Uma coisa é eu pagar um tributo sobre a folha de salários da minha empresa e outra coisa é eu pagar sobre o faturamento, sobre o total de faturamento da minha empresa. Então, nesse contexto, é importante observar o seguinte, que no caso de estabelecimentos cuja a massa salarial, ou seja, os funcionários da folha de pagamento, o custo da minha folha de pagamento, seja mais do que 10% do meu faturamento, numa alíquota de 2%, ou mais do que 5% para uma alíquota de 1%, essa situação ela é vantajosa. Do contrário, ela não é. Então, é importante que isso fique claro, e na verdade, veja bem, não é uma posição da federação contrária a esse tipo de medida. Nós entendemos que toda medida que vem para desonerar o empresário, ela é bem-vinda e ela deve ser apoiada de todas as formas. Mas o importante é nós entendermos o que está sendo alterado na lei, o que está sendo proposto nesse novo formato. E por isso a nossa preocupação de que, dependendo do segmento em que você está inserido, pode acarretar que você está recolhendo mais imposto do que você tinha antes. Claro, e é interessante essa sua colocação, porque o tema economia, inclusive, Leonardo Neira, superintendente do FCDL do Rio Grande do Sul, a revista Veja desta semana, ela traz como chamada de capa os principais economistas do Brasil, e muitos deles com passagem inclusive por Banco Central, por Banco do Brasil, por Ministério da Fazenda, trazendo as suas dicas, trazendo a sua receita para que o Brasil acelere o seu crescimento em diferentes áreas, como indústria, como educação, como transporte, como segurança, como saúde. E as receitas econômicas, lendo a extensa matéria, ela não é simples, porque cada economista tem uma forma de pensar. Né? De uma maneira geral, se costuma dizer que desoneração e subsídio no Brasil são duas palavras que o governo federal tem mais ou menos como palavrão. E não é bem assim, desde que seja bem explicado para ambas as partes, para quem vai recolher, que é o empresário, para quem vai ser beneficiado, que acaba sendo todos nós, porque poderemos, numa boa desoneração, ter um produto mais a um contento, ter um empresário mais competitivo, quem sabe até abrindo novos postos de trabalho, não é, Leonardo? Sem dúvida. É importante destacar isso que tu falas. Marcos, acho que o caminho que a gente tem para percorrer aí é um caminho de muito esclarecimento e objetividade no que está sendo proposto aí pelo governo federal. A medida é salutar, porém é importante destacar mais uma vez que ela só é vantajosa, ela só traz benefícios para o empresário
se a folha de pagamentos dele é superior a 10% do faturamento da empresa. Então, nesse caso, e ele sendo enquadrado numa alíquota de 2%, ele vai ter a vantagem de estar recolhendo mais imposto e, evidentemente, investindo esse recurso no desenvolvimento da sua empresa, na qualificação dos seus empregados e repassando isso em vantagens ao seu cliente, ao seu consumidor, inclusive na questão de preço. Eu acho que o governo federal acerta nessa medida quando quer se preocupar com a desoneração. Mas é importante que fique claro isso para os empresários, que só é válido, só é vantajoso efetivamente se a massa salarial da minha empresa for, em termos absolutos, o custo dela for superior a 10% do faturamento da minha empresa. Se não for dessa maneira, essa medida ela não traz benefício nenhum. Ao contrário, ela traz um custo maior. Entendeu? Então é importante que fique claro. E eu entendo assim, que essa posição que você está falando aí, dos economistas, nós temos várias coisas que precisam ser feitas sobre a desoneração, sobre a reforma tributária, a reforma fiscal que a gente vem tanto falando, né? Mas a gente está indo num caminho certo. É importante a gente estar atento a essas mudanças e como elas são apresentadas, da maneira como são apresentadas para os nossos empresários. Então essa é a nossa preocupação, orientar os empresários e destacar essa atenção para essa mudança que está sendo proposta. O nosso ouvinte Alberto, aqui de Novo Hamburgo, ele coloca e manda uma mensagem de que o problema no Brasil, como sempre, é a corrupção. Eu não sei se ele se refere a essa... não digo ganância, mas afinal de contas o governo federal, ele quer sempre mais e mais. Então, nesta entrevista com o superintendente do FCDL Gaúcho, a gente nota o cuidado que tem o empresário em bem analisar, em bem discutir, em chamar os seus técnicos da área econômica da FCDL, que existe há 41 anos, para estudar se daqui a pouco determinado associado não vai acabar pagando mais imposto, porque a gente sabe que o governo federal ele tem uma certa ganância, uma certa volúpia, ele é um tanto quanto que insaciável na busca por mais impostos, não é? A nossa preocupação e o trabalho que vem sendo conduzido hoje pelo presidente da FCDL, o Vitor Augusto Có, que é empresário do setor de móveis e eletrodomésticos, lá na cidade de Três Coroas, e ele tem muito essa vivência do varejo, como é que a gente usa uma expressão aqui, a barriga no balcão. Então ele percebe as demandas do pequeno, do médio, do grande empresário, e a gente está sempre muito atento a essas demandas. E o papel de uma entidade de classe, como é o caso da Federação das CDLs do Rio Grande do Sul, é exatamente esse, de se assessorar de pessoas que tenham conhecimento técnico sobre determinados assuntos e orientar o nosso associado, as nossas câmaras de dirigentes lojistas que estão espalhadas em mais de 150 municípios aqui no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo nós temos, em São Leopoldo nós temos. Então, o nosso papel é esse, dar uma orientação, e aqui na Federação das CDLs nós temos todo um trabalho que é desenvolvido visando justamente isso, passar informação, qualificar o varejo. Nós temos um programa chamado Que-Comércio, que é um programa de qualificação para o pequeno, médio e grande empresário do setor do varejo, dirigido a melhorar as práticas de gestão do seu negócio. E isso tudo que a gente está falando, Marcos, é importante que faz parte do processo de aprendizado nas empresas, nas organizações que nós representamos. Hoje, só para você ter uma ideia, a FCDL representa só no estado do Rio Grande do Sul mais de 45 mil lojistas associados. A gente fala aí de lojistas com a porta aberta, empresas que estão gerando riqueza, gerando emprego e gerando desenvolvimento para o estado do Rio Grande do Sul. Bom, eu pergunto ao Leonardo, que é superintendente da FCDL no Rio Grande do Sul, a respeito da possibilidade de crescimento. Sabe que nós estamos aqui no Vale dos Sinos, semana que vem acontece, por exemplo, a Couro-Moda, nos pavilhões do AMB em São Paulo, e nós sempre quando conversamos com os empresários do setor coreiro calçadista, nós temos essa curiosidade. Qual é a expectativa na Couro-Moda? Vamos comercializar quantos dias de produção? Qual a possibilidade de se abrir um novo turno de trabalho das empresas de calçado no Vale dos Sinos, Caí, Paranhana, primeiros degraus da Serra, empregarem, abrirem novos postos de trabalho? Então a mesma pergunta eu faço ao Leonardo Neira. Existe a possibilidade do nosso comércio ter um bom crescimento, ter um bom ano de 2013, de abrir novos postos de trabalho? Olha, para nós,
nós fizemos um levantamento no fim do ano agora que encerramos, de 2012. Primeiro, há de se destacar assim, um desempenho fora do normal aí que nós tivemos com relação às vendas de fim de ano, à venda de Natal. Nós observamos aí, e aí eu vou ter que falar um pouquinho de 2012 antes de falar de 2013, só para você ter uma ideia, a nossa projeção de fechamento das vendas de Natal esse ano foi acima de 9,5%, foi 9,7% superior ao realizado no ano passado. Quer dizer, 2012 comparado com 2011. Então, já sinais de uma economia mais estável, de uma situação toda de pleno emprego que a gente vive hoje no Rio Grande do Sul, no país de um modo geral, mas especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Então, quer dizer, a situação ela estava extremamente positiva. Nossa projeção para 2013 é de um ano extremamente positivo. Algumas razões para essa nossa expectativa é que a primeira delas, a nossa agricultura, esse ano, não há previsão da realização de dois efeitos climáticos que a gente estava convivendo já há algum tempo, o El Niño e Laninha, né, que afetam diretamente a agricultura, e como a gente sabe, o estado do Rio Grande do Sul tem a sua base econômica alicerçada na agricultura. Então, com a não realização desses fatos climáticos, a gente tem uma expectativa de produções agrícolas extremamente boas, certo? A nossa pecuária também, por consequência, vai ter resultados bastante positivos e, em função disso, isso reflete de forma direta no varejo, reflete na indústria, mas também reflete no varejo, aonde nós conseguimos vender com mais segurança, vender com mais tranquilidade, e o nosso consumidor vem com um grau de confiança muito mais tranquilo na hora de fazer uma compra. Então, a nossa expectativa é extremamente positiva. Nós estamos projetando aí índices na casa dos 4,5% a 5% de aumento nas vendas no ano sobre o ano passado. Então, assim, temos um ano de 2013 com muito boa chance de ser um ano de sucesso para o varejo no estado do Rio Grande do Sul, e acredito que o Vale dos Sinos também vai estar dentro dessa esfera, dentro dessa expectativa. Então, trabalharmos focado no desenvolvimento, na qualificação e nos prepararmos para a concorrência que a gente sabe que é muito grande nesse período. Uma última pergunta ao Leonardo Neira, superintendente do FCDL, a respeito do litoral norte gaúcho. Esses dias eu fiz uma entrevista com o gerente do Hotel Schenkel, em Tramandaí, e ele demonstrou a sua preocupação com a dificuldade em encontrar mão de obra qualificada para atuar no litoral norte. Faltam açougueiros, faltam padeiros, faltam camareiras, faltam recepcionistas nos hotéis, e ele tem essa preocupação de que o litoral norte possa ter cursos, possa ter escolas, possa bem preparar a mão de obra que está faltando. Essa é uma preocupação que afeta o setor de serviços e por consequência, preocupa a nós do varejo, e eu te diria que essa constatação ela não acontece só no litoral norte. Talvez no litoral norte ou na região litorânea do nosso estado, hoje se perceba um reflexo maior do que nas outras regiões, porque a gente tem essa sazonalidade toda de férias, né? Nós temos um público muito grande indo para o litoral, e evidentemente que os hotéis, os bares, os restaurantes ou até o próprio comércio precisa ter pessoas que atendam essa demanda toda de consumidores que estão indo para lá. E eles, efetivamente, acabam enfrentando uma dificuldade na contratação de pessoas para atender esse público que está aí fazendo compras e consumindo no período de férias aqui do nosso Rio Grande do Sul. Mas essa constatação ela não é só no litoral norte, não. Na verdade, nós já temos outras regiões do estado que passam por essa mesma dificuldade, e essa é uma dificuldade que a gente já vinha observando já de mais tempo, por causa dessa situação toda que a gente vem acompanhando, da situação de pleno emprego, aonde existe, na verdade, o desemprego, só que esse desemprego ele é muito temporário, é de um profissional trocando de empresa para ir ganhar um pouco mais, ou receber uma proposta de serviço um pouco diferenciada.
Então isso acaba afetando alguns setores do emprego, como esses setores onde o nível de escolaridade não é tão elevado assim, porque as pessoas começam a ter mais renda e começam a fazer cursos técnicos, se qualificar mais e procuram oportunidades de trabalho em postos de trabalho mais elevados na hierarquia dentro das organizações. Então esse é um quadro hoje que a gente tem presente, muito vivo, não só aqui no Rio Grande do Sul, não só no litoral norte, mas acho que em todo o Brasil, e é importante as entidades estarem atentas a isso e traçarem medidas juntos para tentar minimizar os efeitos dessa situação. A gente está preocupado com isso sim, a gente tem nas nossas câmaras de dirigentes lojistas espalhadas pelo Estado, muitas delas, eu diria que praticamente a maioria delas, realizam cursos, treinamentos de qualificação em vendas, em atendimento ao consumidor, em relacionamento com o cliente, que são justamente para fazer isso, para dar essa mão de obra um pouco mais qualificada para os nossos associados. Mas é uma situação nova, é uma situação que a gente vibra com ela por perceber que existe pleno emprego, se existe pleno emprego, existe dinheiro circulando, pessoas sendo remuneradas, existe um espírito de confiança muito grande pelo consumidor. Mas de um outro lado, a gente está aí vivendo o risco de ter um apagão de mão de obra, algo que a gente precisa se preparar, sentar, planejar e traçar ações para minimizar os efeitos desse tipo de situação. Leonardo Neira, superintendente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul, muito obrigado pela participação e outras vezes vamos conversar a respeito da entidade e do setor do comércio varejista do Rio Grande do Sul, ok? Ok, foi um abraço conversar contigo, Marcos. Quero mandar um abraço muito carinhoso para todos os teus ouvintes e principalmente aos profissionais da Rádio ABC. Obrigado.